Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos estar batendo um papo, sobre um tema que tem dado o que falar, né? Multipropriedade. Olha só, aquisição imobiliária pelo regime de multipropriedade. Será que você sabe o que é a multipropriedade? Será que vocês sabem como comprar um imóvel através dessa forma, dessa modalidade de multipropriedade? Se você não sabe, vai aprender hoje com o nosso convidado especial, Dr. Jarbas, está botando o nosso programa. Ele é especialista aí na área de direito imobiliário, tá bom? Dr. Jarbas, muito bom tê-lo aqui conosco em nosso programa mais uma vez. Muito obrigado, é sempre um prazer participar do programa, é sempre muito bom mesmo. Esse tema ele é muito discutido, né? Desde o âmbito aí dos condomínios, né? A parte de direito condominial e etc., mas em especial na parte de direito imobiliário, né? Eu falo que o direito condominial está dentro dessa parte do direito imobiliário. E esse tema tem gerado aí inúmeras ações no judiciário, né? E a respeito de alguns contratos que às vezes não são claros, às vezes por dúvida das pessoas, por inocência, né? Que são levadas ali a comprar esse regime de multipropriedade. Mas hoje queremos aprender de fato o que é esse tipo de contrato, né? Acabar com esses mitos aí que existem, para que quem gosta, né, de adquirir aí multipropriedade possa estar aí seguro, né? E vamos de forma direta, o que é a tal da multipropriedade? O regime de multipropriedade, ele traz a possibilidade de aquisição de um imóvel dividido em frações. Cada adquirente fazendo a compra daquela fração, ele vai ter um direito de utilização do imóvel por um período mínimo aí de 7 dias por ano daquela fração. Então, essa modalidade, ela vem crescendo bastante no Brasil, principalmente nos últimos 2 anos, principalmente também após a regulamentação via lei que incorporou um capítulo específico no Código Civil. Então, a multipropriedade nada mais é que a compra de um imóvel em condomínio. Cada um dos compradores tendo direito à totalidade de utilização do imóvel pelo período mínimo de 7 dias por ano. Eu posso antecipar a minha férias já com a multipropriedade, eu já vou ter ali programado períodos para poder usufruir em algum lugar, né? Interessante. Essa modalidade de aquisição, ela vem ganhando espaço no Brasil. Eu sei que ela era muito forte, eu lembro nos passeios, né? Nos Estados Unidos, a gente vê que é muito comum isso lá, em especial em Orlando. Tem muitos prédios lá que são construídos e vendidos em regime de multipropriedade, né? No Brasil, como é que está essa tendência? Está forte? Está pequena ainda? Vem ganhando força? Olha, o mercado de multipropriedade ele vem crescendo de uma maneira tão acelerada que a previsão de vendas de VGV, que é venda direta, nesse ano a tendência é de movimentar 40 bilhões. Nossa. É um aumento em relação ao ano de 2021 de mais de 45% de aumento em vendas. Isso é um dado que eu constatei via entrevistas do presidente do Ibradim, alguns setores imobiliários. Então, a tendência de crescimento esse ano nas vendas de cotas de multipropriedade, de imóveis em multipropriedade, é de 40%, a projeção até dezembro é de 45%. Aqui no Brasil, digamos, um dos berços da multipropriedade foi Caldas Novas. Só que hoje em dia, várias cidades, hoje o Brasil, 20 estados da federação hoje em dia já possuem diversos empreendimentos no sistema de multipropriedade. Então, estados do Nordeste, Rio Grande do Sul, Gramado hoje tem vários empreendimentos que adotam a multipropriedade. Então, é um mercado do segmento imobiliário que acaba sendo também da parte turística, que hoje o crescimento é incrível no Brasil. É forte. Esse regime, ele tem algum texto de lei, tem previsão legal, ou se adquiriu por um costume? Alguém criou alguma situação via contratos? Como é que tá? Tá solto isso daí ou temos uma lei que regulamenta a multipropriedade? Sim. Antes de 2018,
a multipropriedade já existia, né, porque ela realmente veio de fora do país para cá, essa modalidade de aquisição, mas não existia uma regulamentação. O que se utilizava eram as regras gerais de direito, do Código Civil, questão de aquisição de propriedade. Mas em 2018 foi editada a lei que incorporou um capítulo específico no Código Civil, que trata da multipropriedade. Então, é totalmente seguro fazer a aquisição, até porque ela é uma compra de um imóvel. Vai fazer registro na matrícula, a pessoa vai ter o documento específico daquela compra que ela está realizando. Como é que fica a segurança desse regime aí de multipropriedade em relação a adquirir uma fração? Eu tenho realmente esse direito, 7 dias, para poder utilizar? Tem. O que acontece? Nenhum regime de multipropriedade é registrado sem fazer a separação das frações ideais com o direito mínimo de utilização de 7 dias. Esse é um mínimo. Dependendo da quantidade de divisão para cada unidade, esse período de utilização pode ser maior. Ele vai poder também ser intercalado ou de forma contínua. Por exemplo, esses 7 dias de uma vez só a utilização ou divididos. E é um regime, esse regime ele como é de lei, para se fazer a instituição do regime da multipropriedade naquele determinado empreendimento, isso já tem que ficar pré-determinado. Então, na aquisição, com relação a adquirir uma fração de multipropriedade e a sua consequente utilização, o comprador não precisa ter qualquer receio, porque ele vai sim utilizar quando chegar na época que o calendário daquele empreendimento determinar a utilização da unidade dele. Excelente. Eu queria que você falasse depois para a gente vai aqui a um breve intervalo, sobre direitos e deveres aqui nesses contratos de multipropriedade, tá bom? Claro. Dá tempo de você ir tomar uma água, ir ao banheiro, convidar pessoas para que possam assistir esse programa, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje recebendo o Dr. Jarbas, que está batendo um papo sobre o tema de direito imobiliário, né? Multipropriedade. Aprendemos bastante no primeiro bloco. Se você perdeu o nosso primeiro bloco, vai lá no nosso canal do YouTube, né? Dr. Varela Torres, e você vai assistir aí tudo que foi conversado aqui no primeiro bloco, para que você não venha ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Dr. Jarbas, deixamos uma pergunta no ar aqui, direitos e deveres, né? Como é que fica isso aí? O adquirente, né, da fração de uma cota de multipropriedade, ele possui, vamos começar pelos direitos, né, a parte melhor. Ele vai ter o direito de utilização dessa cota com todo o mobiliário que a unidade possui, porque na instituição e quando é entregue o imóvel, é feito todo esse rateio entre os compradores, o imóvel é entregue mobiliado com toda a área comum também. Geralmente os empreendimentos, como são a maior parte deles resorts, entregam também com áreas comuns de lazer e toda essa parte. Então o adquirente ele vai ter, durante o período de utilização dele, o direito dos 7 dias, se for o mínimo. Ele pode ceder isso para um terceiro, para o terceiro utilizar. Ele pode convidar o sogrão para ir, ceder para ele, né? Pode, sogrão, ele pode ceder para algum boa, parente. Ele pode vender esse período específico, não a unidade. Ele pode, se ele quiser comercializar, ele pode comercializar isso
para um terceiro utilizar, não há problema algum e sem necessidade de anuência dos outros cotistas, dos outros proprietários. Isso é um direito específico dele e ele pode tanto utilizar quanto passar eventualmente para uma cessão para um terceiro ou até mesmo de forma onerosa. Excelente. Isso aí são os Esses direitos. são os direitos. Os deveres, acaba que quando você adquire uma unidade dessa natureza, ele é basicamente ligado a um condomínio. Então, ele vai ter, além do direito, o dever de pagar, se comprou financiado, digamos, direto com o empreendedor, as parcelas desse imóvel, ele vai ter o dever também de fazer o pagamento de taxa condominial, às vezes a participação de uma assembleia, se ele não nomear alguém que o faça no lugar. Ele tem o dever de na época da utilização, cuidar para que aqueles utensílios e imóveis da unidade fiquem conservadas, que tenham a destinação correta de uso. Então é um dever na utilização de cuidado, além dessa parte financeira, que é pagamento de taxa de condomínio e pagamento eventualmente das parcelas da própria fração. E eu comprei empreendimento, fui lá em Caldas Novas, não quero mais ir para Caldas Novas, eu posso vender minha fração? Pode. O que acontece? Se você faz uma compra com quitação, exemplo, aquela unidade vale R$80 mil, você foi lá, comprou essa unidade por 90 mil, fez os procedimentos de registro na matrícula do bem, em um momento posterior, na intenção de fazer a comercialização, você pode sim, facilmente vender, porque vai ser uma transação imobiliária. Se for um caso de aquisição direta do empreendedor, mas não com quitação e parcelamento, vai ter que procurar analisar o contrato, verificar a possibilidade de cessão. Provavelmente não vai haver nenhum impedimento dessa natureza, pois seria abusivo. E com o novo comprador seria feita uma cessão de direitos daquela cota com a anuência do empreendedor e a troca da titularidade. Quer dizer, se haver proibição de cessão, é cláusula abusiva? Sim, entendo que sim, porque apesar de ser uma compra imobiliária, se não houver um registro na matrícula num primeiro momento, aquela cessão, porque como você não quitou, existe na verdade uma promessa de compra e venda, porque a compra e venda mesmo só vai se oficializar com a quitação e a transferência / registro na matrícula do bem. Se não houve quitação, você pode sim ceder. Se houver essa cláusula, sim, seria abusivo se nós analisarmos sob o prisma do CDC. Excelente. E comprei, parcelado, desisti do negócio, né? Posso pedir a rescisão do contrato? Pode. Repito, é uma aquisição imobiliária, as regras desse tipo de comercialização estão diretamente ligadas ao CDC. Né? Apesar de ter o capítulo do Código Civil, ele faz o capítulo do Código Civil, ele faz o regramento da parte de estrutura da multipropriedade, não nessa parte de comercialização. Então, nesse ponto, ele vai ficar ligado ao Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor. Se a abordagem junto ao empreendedor não for positiva no sentido de rescindir, o comprador vai ter que buscar sim uma forma eventualmente de judicializar esse pedido de rescisão, analisar se houve fruição, às vezes, porque se houve fruição no período dentro da aquisição, ele vai sofrer esse desconto no valor pago, ele vai seguir a regra de uma rescisão de um imóvel qualquer comprado na planta, por exemplo. Excelente. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Programa bom é assim mesmo, o tempo passa correndo, voando, né? Como eu sempre digo. Doutor Jarbas, muito obrigado pela sua presença. De nada, que isso, é sempre um prazer. Eu quero aqui deixar um grande abraço a uma pessoa muito importante dessa área de multipropriedade, que é o CEO do Golden Lagueto Gramado, Enio Almeida.
Enio Almeida, sinta-se abraçado aí então, e que bom saber que você é referência aí nessa área, pelo nobre amigo aqui, Dr. Jarbas, tá bom? E a você que nos assiste, né, que Deus te abençoe e até a próxima.